eu sou a Aline Santana, da equipe de produtos aqui da Gama Italy, e hoje eu vim mostrar para vocês o novo secador IQ3. Aqui no secador IQ a gente já tem algumas das tecnologias que estamos acostumados a ver em outros produtos da linha IQ, porém a gente também tem tecnologias novas. Então a gente continua aqui com o filtro microperfurado, a gente tem o filtro duplo, então a gente consegue ter o filtro de metal do lado de fora, o filtro de tecido na parte de dentro, tudo isso para evitar que impurezas, sujeiras entrem no nosso secador. E temos a função do Auto Clean, que é justamente para fazer a limpeza desse filtro. Temos também a função turbo. Quando a gente aperta esse botão da função turbo, o nosso secador ele tem o RPM do motor aumentado, a sua rotação por minuto, tendo esse RPM de 120.000. Então ele vai ficar um pouco mais forte, um pouco mais acelerado e com isso você consegue fazer uma secagem, uma finalização um pouco mais rápido. Essa função dura durante 30 segundos e após esse tempo o secador ele volta a funcionar normalmente com 110.000 RPM que ele já tem. Temos também um secador de baixo consumo de energia. Ele tem 1.600 watts de potência, porém ele tem um desempenho e uma eficiência de um secador com potência muito maior. Então você consegue ter um desempenho maior consumindo menos energia. Temos um cabo de 3 metros, ideal para você utilizar no dia a dia, no seu salão, no seu trabalho ou para você utilizar na sua casa. Os botões para controle de temperatura, então aqui a gente consegue fazer o ajuste de temperatura, ajuste de velocidade, jato de ar frio. E aqui no botão onde a gente liga e desliga, a gente também consegue travar a configuração do secador. Então, às vezes você está ali secando um cabelo, não corre o risco de você apertar o botão e modificar a temperatura ou a velocidade dele sem querer, porque você consegue travar a configuração do seu secador. Além de tudo isso, a gente tem aqui a função do Venturi System. Então esse secador ele consegue ter um fluxo de ar maior, sem necessidade de consumir mais energia também. Então isso também facilita muito a secagem, faz com que ele tenha um fluxo de ar diferenciado de outros secadores que existem, outros secadores convencionais. No secador IQ3 nós temos uma tecnologia nova que é o E-System C. Para que serve essa tecnologia? Ela detecta quando as condições de uso não são adequadas para o nosso secador. Por exemplo, situações em que ele poderia superaquecer. E aí o que acontece? Aqui a gente tem uma luz, um LED, ele emite um sinal, um alerta sonoro e visual. Isso faz com que você perceba que tem algo de errado e você vai fazer assim o processo de limpeza. Vai vir aqui, vai acionar o Auto Clean, vai fazer a limpeza do seu secador, se for necessário vai fazer a troca do filtro para que ele continue com seu desempenho normal. Além de tudo isso que eu já falei para vocês, o IQ3 ele também vem com a função Standby. Então como que funciona essa função? A gente tem aqui um Smart Pad, um tapetinho, onde a gente está ali secando o cabelo, utilizando o secador. Com o secador ligado, a gente posiciona ele no Smart Pad e ele entra em modo de repouso. Então ele vai ficar ali desligado até a gente tirar ele de cima do tapete. Essa função também fica ativada durante 5 minutos. Passando esses 5 minutos, o secador ele desliga e aí obviamente você vai precisar ligar e desligar no botão dele. Temos ainda vários acessórios. Aqui no IQ a gente vem com os 2 bicos, bico largo, bico estreito, e um diferencial desses bicos é que essa lateral deles, se vocês repararem, ela é um pouco diferente, ela não aquece. Tudo isso para quê? Para a gente ter mais facilidade na hora de remover o nosso bico do secador. Às vezes a gente está fazendo uma escova, esse bico fica quente, aquece, e aí na hora de remover a gente tem um pouco de dificuldade. Então aqui a gente não vai ter dificuldade nenhuma, porque simplesmente ele não aquece nas laterais. Temos também o difusor, que é um difusor um pouco mais profundo. Isso facilita para quem tem um cabelo longo, então as cacheadas que tem bastante cabelo, aquele volumão, consegue utilizar o secador de uma forma muito mais eficiente porque vai conseguir colocar mais cabelo no difusor. E também o bico estrela. O bico estrela ele é apropriado para quem tem o couro cabeludo sensível, então ele vai dissipar o calor no seu fio, no seu cabelo, de uma forma mais suave, né? Então vai evitar danos no seu couro cabeludo. E além de tudo isso, aqui no IQ3 a gente também tem muitos filtros, né? Então a gente tem o filtro que já vem no secador, que a gente vai precisar remover para poder estar fazendo a limpeza, porém a gente também tem filtros extras. Então na caixa dele já vem com 9 filtros extras. Então quando você for remover o seu filtro para poder fazer a limpeza, você já pode vir aqui na caixinha e simplesmente pegar um filtro novo, limpinho, para poder continuar utilizando o seu secador sem ter que esperar aquele filtro secar para poder voltar a utilizar.